Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Existe. Fique atento a spoilers. Viajando para a floresta, um grupo de 5 registra suas aventuras a caminho de seu destino. Brian e Matt, que são irmãos, a namorada de Matt, Dora, e seus amigos Todd e Elizabeth. O objetivo final é chegar a uma cabana que pertence ao tio de Brian e Matt. Eles param e fazem uma compra em uma barraca de fogos de artifício. A jornada continua conforme eles entram na floresta apreciando a paisagem. Mais tarde naquela noite, enquanto eles dirigiam pela floresta, seu carro atingiu uma criatura desconhecida. Os caras saem para inspecionar os danos, pensando que atingiram um cervo. Em seguida, o som de um animal lamentando é ouvido ecoando na floresta. Os meninos saem com óculos de visão noturna para investigar o que está fazendo o som. Algo passa pelo mato. Antes que eles possam determinar o que é, Elizabeth toca a buzina, dizendo que é hora de partir. Enquanto Matt continua dirigindo, Brian dá uma olhada na filmagem que eles capturaram antes do acidente. A princípio, ele ficou irritado porque seus amigos colocaram fogo em sua barba. Continuando a olhar a filmagem, ele vê o animal de relance. No entanto, ele descobre que qualquer que seja a criatura, ela estava andando ereta. Só então Matt informa ao carro que eles chegaram. Enquanto dirigem por uma estrada de terra, eles se deparam com uma árvore caída impedindo o carro de seguir adiante. Eles decidem caminhar o resto do caminho. Por fim, eles chegam à cabana, mas descobrem que a porta foi deixada aberta. Olhando ao redor da cabana, fica claro que ninguém mora aqui há algum tempo, já que as folhas estão espalhadas por toda parte. Brian pula em uma das camas, fazendo poeira voar pela cabana. Como ele está sendo indisciplinado, eles ouvem um som estranho. Matt investiga, levando-o a uma sala parcialmente fechada. Ele abre a porta enquanto guinchos e gritos se seguem. Acontece que há um porco na cabana. A descoberta do porco é a gota d'água. Eles concordam em sair da cabana e dormir no carro. Enquanto seus amigos estão dormindo, Brian faz um vídeo, mas logo ouve um uivo baixo vindo da floresta. Matt é acordado e ambos questionam o que está fazendo barulho. Matt acende os faróis para que eles possam ver, mas nada é visível. Brian abaixa a janela e afirma que pode ouvir algo chorando, então Matt diz a ele para levantar a janela novamente. Brian então pergunta a Matt se o som incomum pode ser o que o tio Bob viu. Matt é desdenhoso, dizendo a Brian para não falar sobre isso. Quando chega amanhã, eles conseguem ver melhor os danos no carro. Eles encontram sangue nas luzes e no para-choque, um pequeno fio de cabelo preso no radiador. Um pouco mais tarde, Brian está preparando sua câmera para o salto de bicicleta no lago um pouco depois. Eles estão rindo e se jogando na água, seguidos de um mergulho nu. Brian segue Elizabeth e Todd, que parecem estar fazendo algumas explorações, quando Brian vê algo correndo pelo cume na floresta. Brian então volta ao local onde inicialmente registrou o avistamento. Ele começa a falar para a câmera sobre um encontro que seu tio teve nesta mesma floresta, algo que o assustou terrivelmente. Brian então encontra uma pegada de pé grande. Em seguida, os sons de folhas farfalhando e uma criatura são ouvidos, o suficiente para fazer Brian sair da área. A noite chegou e Brian está na floresta, fazendo tentativas ruins de imitar os animais. Dora sai perguntando o que ele está fazendo e ele garante que é para ficar famoso. Ele adormece na rede, depois ouve alguns barulhos na mata novamente. Pensando que ele ouviu Sasquatch, ele se aproxima lentamente de uma árvore onde pensa que ela está escondida. Para sua surpresa, são apenas Todd e Matt, armados com armas de paintball, que descarregam nele. Enquanto eles zombam de Brian por ter medo do Sasquatch, ele começa a uivar. Os três correm para dentro, fecham as portas e apagam todas as luzes. Da escuridão, a silhueta do Sasquatch caminha até a porta. Brian vai até a janela e consegue ver o pé grande em primeira mão. Ele ruge e foge. Alguns momentos depois, todos ouvem o som de metal e vidros sendo quebrados. Na manhã seguinte, quando o grupo começa a sair, eles descobrem que o carro foi esmagado, empalado por um galho e não dá mais partida. De volta à cabana, o grupo debate seus próximos planos. Dora sugere esperar pelo tio Bob. Brian diz a eles que roubaram sua chave e que ninguém sabe que eles estão lá fora. Matt se oferece para voltar de bicicleta à civilização para obter a recepção do celular para pedir ajuda.
Ele para de verificar periodicamente a recepção do celular. Nesse ínterim, o restante do grupo começa a fazer uma barricada dentro de casa. Enquanto movem as coisas, eles encontram um porão debaixo de um tapete. Todd explora o porão e encontra uma arma carregada e com munição. Brian finalmente consegue um sinal de celular e disca 911, mas a recepção não é forte o suficiente. Ele então chama o tio Bob, só então ele vê o Sasquatch se aproximando por trás. Matt sai correndo freneticamente, alertando seu tio de que ele e seus amigos estão em sua cabana. O Sasquatch ruge e o persegue. Depois de fazer o possível para ultrapassá-lo, o Sasquatch o alcança, fazendo-o perder a volta para a cabana. Ele cai da bicicleta e descobre que sua direita está quebrada e o osso exposto. Com toda a sua força, ele tenta mancar para longe do Sasquatch, mas ele finalmente o agarra e o joga. De volta à cabana, Brian avisa ao resto do grupo que os perigos eram conhecidos, mas eles não acreditavam nisso. Assim que Todd tenta tranquilizá-los de que Matt vai sobreviver, a bicicleta que Matt estava pilotando voa pelo ar e pousa na varanda. O grupo percebe que Sasquatch está por perto e se barricam mais para dentro. Quando a noite finalmente chega, Sasquatch retorna, tirando o gerador. Sasquatch então tenta passar pela porta, mas não consegue, então ele entra pela janela. Todd atira nele enquanto o resto se retira para uma sala próxima. Sasquatch então tenta entrar, parando apenas quando Todd atira na porta. Quando eles pensam que já foi embora, o braço do Sasquatch passa pela janela e agarra Elizabeth pelo pescoço, esmagando-a violentamente contra a parede, pegando-a e estrangulando-a. Sasquatch joga Elizabeth, enquanto o grupo se retira para o porão, Todd carregando Elizabeth. Sasquatch desmonta o andar superior procurando por eles. Elizabeth então recupera a consciência, o que alerta o Sasquatch sobre onde eles estão. Em seguida, ele começa a chutar a porta, mas Todd atira e finalmente consegue acertá-la. Finalmente, ele foge. Na manhã seguinte, eles descobrem que o andar de cima foi completamente destruído. Brian dá a eles permissão para voltar, mas Elizabeth não sobreviveu à noite. Eles decidem que devem partir imediatamente. Eles voltarão para pegar o corpo de Elizabeth mais tarde. Brian sugere fazer uma trilha na floresta, permitindo que eles cheguem em segurança mais rapidamente. Eles então encontram a mochila de Matt e o capacete de Matt. Dory explode em tristeza pensando que Matt deve ter sido morto. Os três continuam pela floresta e encontram abrigo para passar a noite. Enquanto descansam, eles ouvem algo na floresta novamente. Sasquatch não está longe. Todd tem um acesso de raiva, atirando erraticamente na floresta. Sasquatch mantém distância e, em vez disso, atira pedras neles. Todd então descobre que o projétil da arma não está ejetando. Todd diz a Brian e Dora que eles precisam fugir. Assim que eles chegam a uma distância razoável, eles encontram um trailer abandonado. No entanto, o otimismo se transforma em horror quando eles ouvem os gritos de Matt rasgando a floresta. Eles seguem os gritos até um túnel. Brian pega a arma e começa a procurá-lo. Rastejando pelo túnel, Brian encontra Matt enrolado de dor. As pernas de Matt foram esmagadas. Sasquatch ainda está na área. Brian então consegue atirar nele, assustando-o temporariamente, arrastando seu irmão pelo túnel de volta para o resto do grupo. Uma vez reunidos, eles voltam para o trailer para se abrigar. Eles recebem um sinal e tio Bob confirma que está na cabana. Todd então apresenta um plano para usar os fogos de artifício para fazer barulho, para que o tio Bob possa encontrar sua localização. Depois que Todd solta os fogos de artifício, Sasquatch aparece em meio à fumaça. Ele começa a perseguir Todd até o trailer. Eventualmente, ele o alcança, arrastando-o de volta para a floresta e matando-o. Enquanto o resto treme de medo do que acabou de acontecer, eles se assustam quando o corpo de Todd é jogado no trailer. O Sasquatch então se aproxima, mas não entra. Em vez disso, ele empurra o trailer de um penhasco. Os três caem uma boa distância quando Brian descobre que está ferido. Matt morreu e Dory está prestes a morrer. Para piorar as coisas, Sasquatch pula do penhasco e no trailer. Ele agora persegue Brian e rasga o trailer. Brian corre para salvar sua vida descendo uma colina. Ele não está morto, mas decide se fingir de morto quando o Sasquatch se aproxima. Ele ruge em seu rosto e o sacode, mas Brian continua fingindo sua morte, até que finalmente começa a arrastá-lo pela floresta. Sasquatch arrasta Brian para uma área aberta da floresta e vai embora. Brian abre os olhos e vê que Sasquatch arrastou ele e todos os seus amigos para a mesma área, alinhando seus corpos um ao lado do outro. Em pânico,
ele vê um Sasquatch menor. Ele foi colocado em um buraco e decorado com galhos saindo de seu corpo. Sasquatch retorna e empurra Brian em direção ao bebê. Ele continua empurrando Brian em sua direção, para mostrar a Brian o que ele e seus amigos fizeram. É nesse momento que o som de uma arma interrompe a interação e o Sasquatch sai correndo. Tio Bob veio em socorro, conduzindo-o por mais alguns bosques. Enquanto Brian grita sobre o erro que cometeu, Sasquatch ataca o tio Bob. Brian pega a arma e corre para pegá-la, mas eventualmente para e aponta para o Sasquatch. Ele diz que sente muito e foi um acidente o que aconteceu com seu bebê. Brian dá uma boa olhada no Sasquatch e pode ver que ele levou um tiro e está sangrando. Depois de se encararem, Brian decide interromper a escalada e abaixa a arma. Brian se vira para a câmera dizendo que este é seu último vídeo. Ele então vira as costas para o Sasquatch e se prepara para a morte. No entanto, Sasquatch caminha para o outro lado, deixando Brian como o único sobrevivente.